Bom dia pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, a partir aí do tópico sobre as exportações disparadas, né? O Brasil se torna então o maior exportador de borracha do mundo. Para vocês terem uma noção, entre 1859 e 1860, portanto, há apenas 2 anos, o Brasil exportou pouco mais de 2,5 mil toneladas de borracha. Precisamente em 1860, as vendas representavam 3,5% de toda a exportação brasileira, né? Essa exportação em 1860, lembrando que isso é anterior à invenção de automóvel, de bicicleta, de motocicleta, essa exportação ela era sobretudo voltada para artigos de borracha, como calçados. Quando, a partir desse período, as indústrias estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, demandavam a borracha da região norte do país, né, para a produção de pneus, as vendas brasileiras então dão um salto imenso. Em 1880, mais precisamente, a exportação era de cerca de 7 mil toneladas. E 7 anos depois, essa exportação subiu para 17 mil toneladas. A partir aí dos inícios do século XX, ou seja, de 1901 em diante, essa exportação subiu muito, né, e foi para mais de 34 mil toneladas por ano. Em 1901, então, ocupando aí o segundo posto nas exportações do país, a borracha responde a 24% das vendas totais aí do país em exportações. Já em 1910, a borracha já representava 40% de toda a exportação brasileira, ou seja, era então o segundo produto de exportação do país, atrás apenas do café, né? A respeito desse ciclo da borracha e o desenvolvimento urbano, é importante vocês terem em mente, né, que a região norte aí do Brasil ocorreu um desenvolvimento acelerado pela acumulação de riquezas dessas exportações de borracha, né? Os exemplos aí mais significativos, né, Manaus e Belém, onde as elites econômicas, ou seja, os seringalistas e os comerciantes, aqueles que trabalhavam com a venda, né, das borrachas no processo de exportação, eles passaram então a terem condições, né, de fazer reformas urbanas, né? Manaus e Belém, então, projetos aí para serem cidades, né, símbolos da modernização do país, né? Aliás, esse projeto de embelezamento das cidades interessava muito ao governo republicano, né? Por isso, o governo republicano tinha, acho importante apontar, uma preocupação em se ligar a esse desenvolvimento do embelezamento das cidades, né, em contraponto ao governo monárquico, né, de Dom Pedro II, já correlacionado aí a um atraso no Brasil, né? Para tanto, Manaus e Belém passam aí ao desenvolvimento de algumas comodidades, né, da vida moderna, a abertura de avenidas, teatros, bondes elétricos, prédios, praças, algumas aí figuras da modernidade, né? Calçadas com paralelepípedo de granito importados da Europa. Outro exemplo poderia dar as ruas iluminadas então com energia elétrica em vez de postes a gás, né? E ainda outro exemplo como as pontes de madeira substituídas por pontes de ferro e alvenaria, né? As residências, por exemplo, nesse período, ganharam água encanada, as residências, obviamente, onde moravam a elite, né? Ganhavam, ganharam água encanada e algumas delas possuíam linhas telefônicas, né? Uma novidade nessa época, cheguei a comentar em sala de aula com vocês, de uma minissérie, de
uma série, aliás, né, disponível na Netflix, que se chama As Telefonistas. Valeria a pena assistir com relação a essa novidade da tecnologia do telefone e do modo como isso impactou as relações sociais. Manaus e Belém, então, mais ao norte, né? Assim como Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste do Brasil, estavam aí profundamente ligadas, né, às influências da Belle Époque francesa, né? Aliás, diversas lojas com produtos importados da Inglaterra e, sobretudo, da França foram abertas nessas cidades ao norte do país por conta aí, né, de atenderem a uma demanda dessa elite econômica que acumulava riquezas com as exportações da borracha. Isso significa que Manaus e Belém estavam aí buscando se ligar aos planos urbanísticos e também sanitaristas do final do século europeu, né? Ganharam aí então aos poucos novas feições, né? Surgem então os boulevards, surgem então as praças, os bosques, os mercados, né? Ainda outras figuras aí modernas da arquitetura bastante influenciada pela arquitetura europeia, os hotéis, os cinemas, os cabarés de luxo, restaurantes, né? Ao mesmo tempo em que Manaus e Belém passavam por esse processo de embelezamento, correlacionados aí já a essa modernidade que supostamente o governo republicano traria ao Brasil. Ao mesmo tempo, outras cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador passavam então pelo mesmo processo, se embelezavam, né? Na época, inclusive, existia uma expressão, né, muito utilizada por essa elite econômica, tanto no norte quanto no sudeste, que era a expressão nação civilizada, né? A exemplo aí das nações europeias. Essas reformas urbanísticas, então, tinham como pano de fundo a ideia do progresso da nação trazido, então, pelo governo republicano. Mas o ponto cego de tudo isso era a exclusão social, porque quase sempre essas reformas urbanísticas eram realizadas, então, mais aí ao centro da cidade, expulsando, inclusive, os moradores em situação, muitas vezes precárias, para as periferias desses centros urbanos, né? É importante destacar que esse processo de urbanização, por exemplo, de Belém, ele não esteve restrito somente aí à intensa vida industrial, né? Mas também às relações comerciais, financeiras, políticas e culturais estabelecidas com outros centros urbanos do Brasil e mesmo da Europa, né? O fim aí do regime monárquico, portanto, e a legitimação da República, garantia de maior autonomia dos estados, como nós estudamos no capítulo anterior, permitiu que grandes obras fossem realizadas, né? Como, por exemplo, em 1901, em Belém, o Mercado Ver-o-Peso. Em 1904, The Amazon Telegraph Company foi inaugurada, também o arquivo e a biblioteca pública. Já em 1912, o serviço de viação pública, com bondes ou carros-salões, como eram chamados à época, que possuíam inclusive serviços de buffet, né? E com isso é importante pensar que essa exclusão social que se dava pelas reformas urbanísticas desenvolvidas nesse período envolviam então a presença de uma figura excluída desde sempre de todo esse processo de modernização desses Brasis afora, a exemplo aí de Belém e Manaus, passaríamos a considerar algo a respeito aí dos aspectos da vida dos seringueiros, né? Os seringueiros, aqueles que trabalhavam duro na mata, né? Diferentemente dos seringalistas, né? Que trabalhavam com a venda da borracha extraídas pelos seringueiros, né? Ou seja, os seringalistas estavam aí correlacionados, ligados a essa elite econômica desses centros urbanos, né? Os seringueiros, trabalhadores que iam para a mata fazer a extração do látex propriamente dito, né?
nos seringais. E as relações de trabalho que se davam aí entre os seringalistas e os seringueiros eram relações de trabalho nessa época marcadas aí pela expressão do imaginário escravista do século XIX. Um regime de trabalho, como veremos agora, análogo ao da escravidão, né? Antes mesmo do trabalho se iniciar, os seringueiros, né, extratores aí do látex, eles já se viam numa dívida imensa com os seringalistas, né? Porque os seringalistas dessas elites econômicas, dessas regiões, eles custeavam as viagens dos seringueiros até os seringais, né? Custeavam aí com alimentos e equipamentos a preços exorbitantes, né? E os seringueiros estavam, então, nessa relação, proibidos de comprar tanto alimentos quanto equipamentos em outros lugares ou de outras pessoas, né? Se viam aí realmente presos aos seringalistas, né? O valor recebido por esse seringueiro da venda da borracha pelo seringalista era sempre menor do que o valor da dívida que o seringueiro tinha com o seringalista. Ou seja, esses trabalhadores eles entravam num endividamento sem fim. Daí essas relações de trabalho marcadas aí por essa expressão de um imaginário escravista que remonta ao século XIX. Daí esse processo de endividamento sem fim, um regime de trabalho análogo ao da escravidão. Afinal, os seringueiros não podiam então abandonar o trabalho antes de pagarem a dívida que contraíam, né, com os seringalistas, né? Os seringalistas, como os coronéis lá do Sudeste, como estudamos no capítulo passado, a quem questionava o seu poder, né? Os seringueiros que questionavam os seringalistas pelo preço exorbitante dos alimentos, dos materiais ao trabalho, ou eram punidos ou mesmo morriam, né? Na página 65 da apostila de vocês, recomendo que leiam um trecho retirado aí de uma obra de Euclides da Cunha, jornalista, escritor, que retratava o dia a dia, a vida desse seringueiro, dizendo inclusive que é um homem que trabalha para escravizar-se. Será importante vocês lerem esse trechinho da apostila na página 65, para entenderem um pouquinho mais ali, né, pela representação literária de Euclides da Cunha, como era a vida, o dia a dia do seringueiro, né, nas mãos aí dos seringalistas. No próximo vídeo eu comento com vocês a respeito da tarefa para a aula de hoje.